Deus por este dia. Há muito tempo atrás, nesse domingo que nós chamamos de Semana da Páscoa, o Senhor Jesus entrava em Jerusalém. Era aclamado rei, as pessoas o receberam. Eu acredito até que deve ter tido algum impacto, porque esperavam que ele entrasse como um rei, e ele entra como um servo. O povo o aclama como rei. Alguns líderes da igreja discordam que ele tenha recebido a aclamação, e ele entra em Jerusalém. Começa então a sua semana de sofrimento e paixão, que culminaria na sua prisão e morte na sexta-feira. O silêncio tomou conta do sábado. Quase nenhum movimento se ouviu em Jerusalém. Primeiras horas do domingo, a notícia começou a correr naquelas casas, vizinhanças próximas de Jerusalém, que ele havia ressuscitado. Foi o maior impacto já causado em toda a história, a ressurreição de Jesus. E é por causa disso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque ele multiplicou pães ou caminhou sobre as águas. Nós não estamos aqui porque ele nasceu como nasceu ou viveu onde viveu. Nós estamos aqui e vamos para o céu por conta da sua morte e ressurreição. A cruz tem significado para nós. Não é à toa que nós cantamos e amamos essa cruz, porque foi nela Jesus deu a vida por mim, por nós, pecadores. Quero convidar para celebrarmos ao Senhor numa semana especial a gratidão, os louvores ao nosso Deus. Hoje nós teremos um culto diferenciado. Por que diferenciado? Porque nós queremos trazer à lembrança como é que iniciou, como é que deu início e começo
essa história da Páscoa. Eu queria muita atenção dos pais, principalmente, dos que são, dos que serão, dos avós, para que a gente possa então passar essa história para os nossos filhos, netos, e possamos contar para os nossos colegas da nossa repartição sobre o que é Páscoa. Qual é a ideia da Páscoa? Onde é que entram os elementos da Páscoa? O presbítero Manuel Arantes, ele é líder do Ministério de Ensino, e essa ideia nasceu do coração dele, de separar a Páscoa judaica da Páscoa cristã. Então hoje nós vamos conhecer ou relembrar alguns elementos próprios da Páscoa judaica. No próximo domingo, nós vamos estudar e glorificar o Senhor pela Páscoa cristã. Existem 3 Páscoas. Existe a Páscoa judaica, que nós tomaremos conhecimento hoje. Existe a Páscoa cristã, que tomaremos conhecimento no próximo domingo, 6 horas da manhã. Nosso culto no próximo domingo será 6 horas da manhã. Eu entendo que a Páscoa cristã começa por ali. Existe a Páscoa social, a Páscoa da mídia. Essa eu não quero falar. Eu acho que não há necessidade. Essa distona tanto da judaica como da cristã. Essa traz elementos que não fazem lembrança nem a uma Páscoa nem a outra. Eu queria então pensar um pouco sobre a judaica e sobre a cristã. E vocês vão ver a diferença. Aí vocês vão tomar, portanto, a iniciativa de ensinar os seus filhos acerca da primeira, da segunda. Da terceira eu não aconselho que o façam, porque a mídia faz. E ela faz de uma forma errada. Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Senhor nosso Deus, nós vivemos numa sociedade que fala, numa mídia que fala e que atrai e que desvia e desvirtua os princípios do Senhor. Pelo menos ela tenta, ó Deus, enganar o povo com elementos e com ensinos que não vêm do Senhor, que não edificam e que acabam desviando o teu povo do caminho que o Senhor traçou. Eu quero louvar o teu nome, porque temos a oportunidade de, através da palavra, estudar a história do teu povo, conhecer os princípios do Senhor, e pedimos que o Senhor nos fale a mente e ao coração. Muito obrigado por esta porta que se abriu, para que possamos conhecer a realidade da tua palavra, do que tange a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, a Páscoa do Senhor. Pedimos esta graça a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Em seguida a leitura nós iremos cantar louvores. Êxodo, capítulo 12. Temos lugares aqui na frente e temos lugares na galeria também. Mesmo assentados como nós nos encontramos, Êxodo, capítulo de número 12.
de 1 a 14. Divida a sua Bíblia com quem está ao seu lado, por gentileza, caso você perceba que quem está ao seu lado está sem Bíblia. Êxodo, capítulo de número 12. Mesmo assentados, mas com reverência por ser a palavra do nosso Deus, convido-os a esta leitura. Eu farei a leitura dos ímpares e em uníssono a congregação do Senhor aqui terá os pares, do primeiro versículo até o 14. Diz assim a palavra do Senhor para nós: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, a perna, a fessura. Nada deixareis de porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Neste dia vos será como memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis Memorial, estatuto perpétuo, solenidade. É culto, gratidão, alegria, esperança. É culto ao Senhor. Por isso nós queremos cantar louvores ao nosso Deus. O hino número 95. Vamos nos colocar em pé para cantarmos. Hino de número 95. História não te
Aprove ao Senhor Jesus, nesta sexta-feira, promover descanso para o diácono Célio. Nós deixamos registrado nossa gratidão pelo tempo em que ele serviu o Senhor Jesus, andando conosco aqui na igreja, e pelas marcas que ficaram ao longo desta caminhada, tanto dele como da Silvia. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles e louvamos ao Senhor pelo apoio que a igreja deu não somente a ele, mas ao casal durante esses últimos meses de vida, em que certamente ele precisou deste apoio. Agradecemos também o Carlos e a Cláudia, todo o trabalho que tiveram e como investiram para que esses últimos dias fossem tempo de refrigério e de paz para o coração do pai e do avô. Deus possa abençoá-lo e que o consolo que começou seja extensivo a toda a igreja e a família. Bom? Foi lançado na semana passada um desafio para a igreja. Eu acredito que todos nós entramos nele e apresentamos ao Senhor o nosso jejum. Consagramos ao Senhor algo que aos nossos olhos era de muito valor, de muita importância e que era prazeroso para nós. Nós trouxemos para o altar do Senhor e oferecemos ao nosso Deus. Eu quero agradecer à igreja que se envolveu com isso. Esta semana é a principal semana do ano. Não tem nenhuma data no calendário cristão, nenhuma data que se assemelhe à ressurreição do Senhor Jesus. Nada é tão importante quanto a Páscoa por conta da ressurreição do Senhor Jesus. A igreja, ela é vitoriosa por causa da cruz de Cristo. A nossa marca é a cruz de Cristo e um túmulo vazio. Essa é a nossa celebração. Nós vamos para o céu por meio do sangue vertido na cruz. O sangue de Cristo Jesus. Isso tem que ser celebrado. E por conta disso, o desafio desta semana é que você fale para alguém o que é Páscoa. Fale para o seu filho. Chame o seu neto, coloque no seu colo e conte a história da Páscoa. Fale como ela começou, o que é que ela envolve e quais são as suas implicações. Faça isso. O seu amigo lá no trabalho, o seu vizinho, lá na empresa ou no condomínio, chame alguém e diga a Feliz Páscoa. Eu vou te contar a história da Páscoa. Era uma vez. Aí você conta. Aí você vai perceber que não entra nessa história coelho. E que não faz nenhuma menção a chocolate. Zero. Aí eu acho que não é digno você ouvir a história que vai ser contada pelo pastor João Arantes, da Páscoa judaica. Na próxima semana, da Páscoa cristã. Aí você vai comprar ovo de chocolate para o seu filho, para o seu neto. O que dirá o Senhor
acerca disso. Está aí o desafio. Se você tiver coragem de contar para o seu filho sobre a história judaica, sobre a ressurreição de Jesus, e ainda assim comprar ovo, eu acredito que você precisa rever não só os seus valores, seus princípios, como a sua fé. Porque não tem nada a ver com coelho. Nada a ver com chocolate. Nada. É a Páscoa do Senhor. Está lançado o desafio. Se contudo você quiser continuar comendo chocolate, manda brasa. Se é com você. Mas como seu pastor, como o pastor João, seu pastor, nós temos a obrigação de ensinar. Agora, o seguir é com cada um. É só um desafio. Fale para o seu neto, para o seu vizinho e comemore a Páscoa do Senhor. Esse é o desafio. Vamos cantar louvores. O hino de número 111. Quando os irmãos verem a letra desse hino, ele é pouco cantado, mas nós vamos cantá-lo com a música da Ó Vinde Adoremos, que é uma música de Natal bastante conhecida. Então a André vai tocar a primeira estrofe inteira, só para a gente acostumar o ouvido com a letra, daí depois os irmãos se levantam e nós cantamos o hino inteiro.
para o culto do próximo domingo, 6 horas da manhã. Eu peço que vocês nos ajudem a divulgar. Nós não teremos escola dominical naquele domingo. Vai ser um domingo especial. Eu sei que para alguns pode parecer sacrifício. Muitas crianças, adolescentes, então vamos investir nisso. No sábado você dorme mais cedo, aquela jantinha mais leve, você vai investir. E mora muito longe, sai um pouco mais cedo de casa, tá bom? Eu acho que vai valer a pena. Lembre-se que há algum tempo atrás o Senhor Jesus, por nós, por mim, Ele não dormiu. Da sexta para o sábado, da quinta para a sexta, Ele não dormiu. A noite inteira Ele levou açoites por um crime que não cometeu. Foi pregado como ladrão, como malfeitor, como amotinador. Foi condenado por um crime que ele não cometeu. Eu cometi. Se fosse preciso passar a noite, eu faria. Mas não é o sacrifício, já foi feito. Então eu não quero que você venha. Queremos adorar o Senhor nas primeiras horas da manhã, do domingo da ressurreição, com fé e gratidão. Eu faço um convite, venha em jejum. Por quê? Porque depois do culto nós vamos ter a celebração da comunhão. Aí nós vamos quebrar o jejum junto com os irmãos. Aí por conta disso, eu quero convidar a cada família que traga um bolo, pão de queijo, um salgado, apenas sólido. O líquido a igreja está dando, o café, o chá, o refrigerante, a igreja está proporcionando isso. Então teremos o culto, após o culto nós vamos sair daqui, e onde teremos juntos a comunhão em torno da mesa. Tá bom? Então pode convidar os vizinhos, contanto que você traga um cordeiro para cada família. Se a família for grande, traz 2 cordeiros. Entende a ideia, né? Se for pequena, traz para a sua família. Mas aquilo que você trouxer não é exclusivo para a sua família, para todas as famílias da igreja. Você está convidado para apresentar ao Senhor a sua expressão de gratidão, mas que não seja sacrifício, tá bom? Após o culto desta manhã, eu queria uma palavra rápida com os presbíteros ativos, tá? Aqui no meu escritório, coisa de 3 minutos e meio. Tá bom? Obrigado, obrigado. Vamos orar ao Senhor e vamos ouvir a palavra do nosso Deus para o nosso coração. O Senhor vai falar comigo, vai falar com você, com o adolescente, com a criança, com o visitante, com o oficial. Deus vai falar. E é preciso que a gente esteja atento para ouvir o que Deus vai falar. Portanto, eu quero pedir a vocês, as crianças vão continuar conosco, elas precisam ouvir essa história. Tá bom? Vamos orar? Mesmo assentados como nós estamos. Esse culto, Senhor, é para o Senhor. Nós trouxemos cânticos e cantamos para o Senhor. Nós colocamos a melhor roupa e trouxemos para o Senhor. Nós nos preparamos para esse culto porque ele é para o Senhor. Se fosse para o governador, não seria tão especial assim. Mas é para o Senhor. O melhor que nós temos, oferecemos ao Senhor. E agora, quando o Senhor vai falar também na exposição de tua palavra, queremos reverentemente ouvir e queremos conservar o que o Senhor vai falar na nossa mente. Queremos guardar no nosso coração
E queremos passar para outras pessoas esta palavra de ensino, que certamente o Senhor colocou no coração do pastor João Arantes. Quando ele foi convidado, ele aceitou. E por isso eu quero confirmar sobre os teus cuidados a sua vida. E por ele, Deus, o alimento para nós. Faça isso assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja nesta manhã, com gratidão no meu coração, pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor, num domingo tão especial como este. Um filósofo grego, ele costumava, para defender uma tese, começar argumentando contra aquela tese. Se ele queria provar a existência do mar, dos oceanos, ele começava dizendo que não existia oceano, que era conversa dos homens. Eu fiquei pensando na história desse homem, eu achei muito interessante, e resolvi dar uma palavra à igreja nesta manhã, dizendo o que não é Páscoa. O que não é Páscoa. E pelo menos duas coisas eu tenho, melhor, três coisas eu tenho em mente para dizer o que não é Páscoa. Primeiro de tudo, Páscoa não é ovo de chocolate. Concordam comigo? Páscoa não é ovo de chocolate. Quem quiser comer chocolate, que coma, compra por aí. Pague chocolate caro, porque está caro o chocolate nessa época. Depois de domingo que vem, naturalmente, se vocês forem nos supermercados, chocolate é de graça. Então, primeiro, Páscoa não é chocolate. Não fique enganado com essa história de que precisa comprar ovo de Páscoa para os filhos, para as crianças. Não é. E em segundo lugar, como dizia o filósofo, Páscoa não é coelhinho. Totalmente errado. E infelizmente, há escolas dominicais por esse mundo afora que gostam de preparar um coelhinho para dar para suas crianças. É mentira. É mentira, não é coelhinho. Pode ter coelhinho, né? Pague o preço que queiram pagar. Né? Agora, uma outra coisa, principalmente para aqueles que gostam de um bom almoço no domingo. Páscoa não é bacalhau. Por que vocês vão pagar o preço enorme do bacalhau só porque é um domingo de Páscoa? Vocês sabem que a história de comer bacalhau no domingo de Páscoa foi um acerto que a sempre terrível Igreja Católica Romana fez com os comerciantes de bacalhau da Europa. Sabiam disso? Olha. E aí os padres iam pelas ruas dizendo, olha, não comam carne na Semana Santa, só bacalhau. Quando eu era pastor em Siqueira Campos, há 57 anos atrás, uma cidade muito católica, e até a procissão da Sexta-feira Santa, do Senhor Morto. A procissão mais importante para a Igreja Católica. E tinha o padre, pároco da cidade, um italiano, chamado-se Frei Belino, né? Corria atrás de mim
estava tudo pronto para começar a procissão do Senhor morto. Mas o padre não chegava para dar início à procissão. E um daqueles católicos bem ferrenho foi atrás do Frei Belino. Aí chegou na casa do Frei Belino e disse: onde é que está o padre? A procissão está pronta para sair. Ele disse: está lá na cozinha, vai lá. Chegou lá, ele estava comendo um churrasco com um copo de vinho. Aí o seu Domingos, foi minha ovelha, o seu Domingos ficou assim: mas padre, o senhor está comendo carne e bebendo vinho? Ele disse: deixa os trouxas lá fora. Isso aconteceu. Por causa disso, esse seu Domingos, que era um italiano, grande família, ele procurou os evangélicos e disse: eu quero saber direitinho isso. Ele se converteu, a família toda se converteu. Grande família. Foi assim que começou praticamente o trabalho evangélico na cidade de Siqueira Campos, no Paraná. O padre disse: comer o churrasco aqui, né? Depois eu vou para a procissão. Então, 3 coisas. Páscoa não é chocolate. Páscoa não é coelho. Páscoa não é bacalhau. Bom, agora vamos ver o que é Páscoa. Tá bom? O versículo chave para a doutrina da Páscoa está no Novo Testamento. João capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a Páscoa. É o resumo de toda a teologia da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tema do meu estudo nesta manhã, eu fiz assim para facilitar o entendimento dos amados irmãos, a teologia da Páscoa. A teologia da Páscoa. A teologia da Páscoa envolve toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Teologia é a ciência de Deus e o seu relacionamento com o universo físico e também com o universo humano. Então põe aí, teologia da Páscoa. O texto que eu tinha separado para ler, o pastor Waldenberg já leu. É o capítulo 12 de Êxodo. O capítulo 12 de Êxodo. Então, pegando o capítulo 12 de Êxodo e colocando sob a teologia da Páscoa, nós vamos encontrar 3 afirmações a respeito da Páscoa. Primeiro, são os elementos da Páscoa. Quais são os elementos da Páscoa? Nós não temos chocolate nos elementos da Páscoa. Nós não temos bacalhau nos elementos da Páscoa. Nós não temos coelho nos elementos da Páscoa. Quais são os elementos da Páscoa? A Páscoa, ela consistia de quê? Ela consistia de 3 coisas principais. Elementos da Páscoa. Primeiro, ela consistia de um cordeiro.
esse elemento da Páscoa era o principal. Porque esse elemento da Páscoa era um tipo da pessoa de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Se vocês quiserem dar um dos elementos da Páscoa para as crianças, mostrando o significado, dá um cordeirinho. Vai ali na loja, compra um cordeirinho bonitinho e dá e diz: isso aqui é o cordeiro. Este é o primeiro grande elemento da Páscoa. Né? Não precisa sair correndo atrás de bacalhau ou de outras coisas, não. Pega um cordeiro. Pega um cordeiro. Primeiro elemento da Páscoa. O segundo elemento da Páscoa é o pão sem fermento. Não é bom, não. Pão sem fermento não é bom. Não tem gosto, não tem sabor. Mas a recomendação de Deus a Moisés é que ele orientasse o povo a comer pão sem fermento. Por que sem fermento? O fermento nas Escrituras é o tipo das coisas más. O fermento é usado na massa de pão para estragar a massa. Nós comemos pão estragado pelo fermento. Fermento. Então, podíamos comer pão na Páscoa, mas sem fermento. E em terceiro lugar, o terceiro elemento da Páscoa é ervas amargas. Ervas amargas. Não era uma erva gostosa, não, de se comer. Esses três elementos, cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas, representavam todo o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro simbolizava vida. Ele seria morto e ressuscitaria. Os pães, o pão sem fermento representava sustento. Jesus era o pão vivo que desceu do céu. E as ervas amargas representava todo o sacrifício, todo o sofrimento de Jesus Cristo. Todo o sofrimento de Jesus Cristo. Deu para guardar? Teologia da Páscoa. Um negócio mais profundo um pouco. Não é festinha, não. Infelizmente, as nossas escolas públicas deturpam a Páscoa. Deturpam a Páscoa. Primeiro, os elementos da Páscoa: cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Os irmãos gostariam de experimentar? Nós já fizemos uma vez aqui, gostaria de experimentar. Teve gente que passou a noite toda preparando a nossa Páscoa. Páscoa de verdade. Vocês podem, no próximo domingo, fazer bacalhau, gastar seu dinheiro lá, mas Páscoa é isso. Gostariam de experimentar? Então eu vou pedir aos irmãos que experimentem a Páscoa da seguinte maneira. Vai ficar 5 pessoas, por exemplo, aqui. Isabel, Paulo, Iane, você e os seus meninos vão fazer um grupinho aí mesmo, não precisa sair.
e eles vão trazer a carne para vocês. O cordeiro. Quem cozinhou esse cordeiro, quem fez esse cordeiro, foi a mulher do pastor aqui, né? Aquele estilo nordestino não é o estilo do judeu, mas o do nordestino. Então nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem se formar em grupo de 5 pessoas. Aí mesmo, quem precisa. E eu vou pedir então que tragam o não sei se fica em pé melhor. Pode servir, pode servir. Fique em pé, fique em pé. Grupinho de 5. É um pedacinho de cordeiro. Pode por aí. Peguem o... Ah, vocês vão comer o pão primeiro, é? Tá bom. Tá bom, tá certo. Vocês vão comer o pão primeiro. Não pode tomar café, não. Era esse tipo de pão. Pão sem fermento. Que eles comiam. Pode comer. Come. Não é pecado, não. Aqui dentro da igreja pode comer. Eu vou comer um. Todos peguem e comam, nem que seja um pedacinho. Esse pão foi preparado por um judeu. Esse é o pão do judeu. Todo mundo pegou seu pão? Pão sem fermento, sem manteiga, e sem requeijão. Até a menininha está comendo. Pode deixar o... Todos comeram. Então, um dos elementos da Páscoa judaica era o pão sem fermento, sem contaminação. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Muito bem. Depois, então, do pão, vou deixar a carne para o fim. Eram ervas amargas. Ah, tem lá em cima ainda. Ervas amargas, sem fazer careta, irmão Paulo. Pode entrar. Podem comer a erva amarga sem preocupação. Ela foi bem lavada. É verdade. Aqui. Deixa um aqui comigo. Achei. Aqui. É amargo. Tem que comer ali. Não, é... O quê? Diga que não é urtiga.
podem comer. Pronto. Pão sem fermento, ervas amargas. Bom, né, Paulo? Agora prestem bem atenção. Por que ervas amargas da Páscoa? É um tipo do sofrimento, da angústia de Jesus Cristo. No jardim do Getsemane, Jesus disse: minha alma está profundamente triste até a morte. E os judeus lá no Egito, antes de saírem, eles comeram ervas amargas. Era Páscoa. Páscoa do Senhor. Aqui, ovo. Agora, meus amados irmãos, vem a coisa principal da Páscoa, que é o cordeiro. Cordeiro, cordeiro mesmo. Os irmãos responsáveis por esse culto compraram o cordeiro, a esposa do pastor assou o cordeiro, e agora nós vamos... Eu já comi um pouco antes, viu? É, rapaz, gostoso da vida. É, igual o padre. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você nunca participou da Páscoa, você está participando hoje de uma Páscoa judaica. Tá bom? Não? Tá bom mesmo. É uma lasquinha só, hein? Quem não comeu ainda a Páscoa, o Cordeiro, levante a mão aí. Nós temos aqui. Lá atrás, ó. Hein? O pastor está comendo o cordeiro com a erva amarga. Tá bom. Essa é a Páscoa. Esses três elementos são os elementos da Páscoa. Muito bem. Até nós podemos cantar um hino agora, né? Vamos cantar.
o hino 409. Que segurança sou de Jesus. Quem que vai? Vamos ficar em pé? Se alguém não comeu, pode me buscar aqui na frente. Eu tenho a impressão que quando os judeus comeram a Páscoa, eles ficaram contentes. Vamos demonstrar a nossa alegria. Temos em primeiro lugar, então, os elementos da Páscoa. Quais são os 3 elementos da Páscoa? Cordeiro, pão sem fermento e não tem sobremesa. Segundo lugar, vou ser bem rápido, a escatologia da Páscoa. A escatologia é uma visão do futuro, da pessoa de Cristo. E havia na Páscoa essa escatologia, que é a volta de Jesus Cristo. E nós encontramos essa escatologia no versículo 11 de Êxodo 12. Eu acho lindo esta escatologia. Vocês já perceberam isso? Marque aí na sua Bíblia. Como é que diz? Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis
apressa. É Páscoa do Senhor. Vocês sabem o que quer dizer Páscoa? Quem sabe? Hein? Passagem, muito bem. Páscoa quer dizer passagem. O anjo do Senhor vai passar. E aqui na escatologia da Páscoa, o Senhor Jesus vai passar, o Cordeiro. Primeiro, lombos cingidos. O que seria lombos cingidos? O que isso representa numa escatologia? É a expectativa. Comendo a Páscoa lá no Egito, o povo estava na expectativa da passagem do anjo do Senhor. É o futuro. Agora, quando nós comemos a Páscoa, aqueles elementos da Páscoa, tanto a carne como o pão, como as ervas amargas, apontavam para a volta de Cristo. É lombos cingidos. Segundo, lombos cingidos. Segundo, sandálias nos pés. Por que sandálias nos pés? Era o início de uma caminhada. Os judeus estavam se preparando para saírem do Egito e caminharem 40 anos no deserto até a entrada da terra prometida. E o interessante é que, se vocês forem estudar bem esse assunto, vocês vão encontrar que os sapatos não envelheceram. Não envelheceram, não. Vocês viram indo ao shopping para comprar sapato? Ainda mais as mulheres que gostam, né? Mas ali não envelheciam. Porque a graça do Senhor é que sustentava aqueles sapatos. Caminhando para a terra prometida. Tinha um cântico muito antigo, do tempo do Eliel. O Eliel não está aí, não, né? É o mais velho da turma toda, né? Eu caminhando vou. Lembra, Zé? Eu caminhando vou. Aí vocês sabem, então era isso. Vamos cantar? Lenil, você veio só por causa disso, então vamos lá. Eu caminhando vou. A alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Nós comemos a Páscoa, os sapatos, sandálias nos pés, caminhando para a cidade santa. Deixa eu ver. O pai da Adna tinha um caminhão. Na minha infância, um caminhão. Mas era um caminhão que veio da guerra, da última guerra. Era tudo de ferro. Dava soco, mas nós andávamos nele. Então, quando nós íamos passear, a gente cantava: no caminhando vou, no caminhando vou para a cidade. Está lembrado, Adna? Por que você não fala? Ué? Então vamos lá. Vamos cantar. Pode deixar, dá tempo. Eu vou terminar na hora. Eu caminhando vou, eu caminhando
sandálias nos pés. Para a cidade santa eu vou. A alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Muito bem, muito bem. Paz. Muito bem. Lombos cingidos, sandálias nos pés, mas tem uma terceira coisa: cajado na mão. Por que cajado na mão? Porque ao longo dessa caminhada para o céu, nós temos lutas. Os judeus sabiam que depois de começar a caminhada para a terra que manaria leite e mel, eles iam ter muitas dificuldades. E a gente sabe, nós conhecemos a história. 40 anos pedindo água, pedindo pão, né? Inimigos. Então, o cajado na mão. É tão bom ter um cajado na mão. Eu agora não tenho cajado, eu tenho uma bengala que eu machuquei a perna, né? Estou aí caminhando aí. Cajado na mão. O seu cajado está na mão. Eu gostaria de só dar uma sugestão. Pegue o seu cajado. Sabe qual é o seu cajado? Você tem na mão? Não pode largar? Qual o cajado? O cajado é a palavra, gente. O crente caminhando para a terra santa, ele tem que ter na mão o seu cajado, a sua palavra. E em terceiro e último lugar, na teologia da Páscoa. Primeiro, os elementos da Páscoa. Segundo, a escatologia da Páscoa, futuro. E terceiro, a espiritualidade da Páscoa. Espiritualidade da Páscoa. Interessante que é aqui que a Páscoa, que a ceia se assemelha à Páscoa. A ceia do Senhor não é a Páscoa, não confundam, mas ela se assemelha à Páscoa. E a espiritualidade da Páscoa, nós vamos encontrar lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Paulo, ele resume toda a espiritualidade da Páscoa nos primeiros versos do capítulo 15. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Evangelho mesmo. O qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-lo preguei. A menos que tenhais crido em vão. Agora vejam bem.
Aqui vem. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aqui começa a espiritualização da Páscoa. A morte de Cristo. O Cordeiro Pascal apontava para o sacrifício de Jesus. E aqui Paulo disse, primeira coisa, é a morte de Jesus Cristo. Antes de tudo vos entreguei também o que recebi. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Ele morreu segundo as Escrituras. Lá de Êxodo. Depois, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Também segundo as Escrituras. E terceiro, e apareceu a Cefas. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. De uma só vez. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Porque alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago. E mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de tudo, depois de todos, foi visto também por mim. Por um nascido fora do tempo. Aqui é a espiritualidade de toda a história da Páscoa, de toda a história da redenção. Três coisas. Primeiro, a morte de Cristo. A morte de Cristo. Segundo, a ressurreição de Cristo. E terceiro, a volta de Cristo. Apareceu a todos. E é aí que nós estamos. Nós estamos na história da Páscoa, aguardando com ansiedade a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta história é a teologia da Páscoa. Na teologia da Páscoa nós temos a história da Páscoa, e nós temos a escatologia da Páscoa, e nós vamos ter a espiritualidade da Páscoa. Estou terminando. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, Paulo vai falar sobre as bodas do Cordeiro. E quando ele vier, os mortos em Cristo, o que vem? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. E ali estaremos para sempre com o Senhor. São as bodas do Cordeiro. A Páscoa bíblica que nós estamos lembrando hoje é uma Páscoa que tem uma teologia. Uma Páscoa que vai terminar quando Jesus Cristo voltar e acontecer a festa. Bom, né? Nós estamos aguardando o final dessa Páscoa, que é o nosso encontro para sempre com o Senhor. Vamos cantar agora o 438. Sabem por quê? Porque toda essa história da Páscoa é uma história, é uma doutrina, é uma teologia, é um ensino que purifica o nosso coração. Convido os que puderem a se colocarem em pé.
aos seus discípulos que preparassem a Páscoa. E eles foram preparar a Páscoa para comerem essa refeição com Jesus. Não se esqueçam, a Páscoa tem uma teologia. Primeiro de tudo, tem o quê? Os elementos da Páscoa. Depois, a escatologia da Páscoa, que aponta para o futuro. E em terceiro lugar, a espiritualidade da Páscoa. A igreja deve estar envolvida nisso. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Nós queremos agradecer o presbítero Manuel Arantes, que coordenou tudo isso. A Beth, a Raquel e a Ivete, que prepararam o cordeiro e também enfeitaram a igreja. Muito obrigado. Desgastante. Queremos agradecer os jovens que foram os oficiais da Páscoa. Coisa boa. Que entre na memória de vocês esse serviço prestado. Muito obrigado. O Senhor os recompensará. Agradecer a Júlia, a Ana Júlia e a Ieda que auxiliaram para que tudo isso coordenasse. Muito obrigado. Agradecemos quem preparou, quem fez o pão também. Muito obrigado. Gente, para que nós tivéssemos tudo isso hoje aqui prontinho, eles levantaram ontem e sexta e trabalharam alguns durante a noite. Nossa gratidão. Muito obrigado. Deus os abençoe. À noite, 19h15, teremos o nosso culto. Vocês estão convidados. Ainda vamos falar sobre Páscoa, se Deus assim permitir. Domingo, 6 horas da manhã, se possível em jejum, teremos o nosso culto ao Senhor. Você está convidado e está convidado a convidar outros também. Não esqueça de trazer pão, bolo, alguma coisa, fruta, fica a seu critério, tá bom? A parte de líquido é café, chocolate, leite, refrigerante, a igreja vai estar dando para você, tá bom? Teremos o culto, depois o desjejum aqui embaixo e em cima também. Muito obrigado, pastor João. Foi excelente. Muito obrigado. Vamos nos colocar em pé, por favor. Queremos agradecer os professores da escola dominical que abriram mão da excelência de sua aula para estar conosco aqui. Muito obrigado. Próximo domingo também nós não teremos a EBD, teremos o nosso culto, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos e os sustente e fortaleça. Quero convidar o Paulo Fernando para que encerre esse culto ao Senhor com uma palavra de oração. E em seguida a sua oração, o pastor João vai impetrar a bênção. Vamos, ó Pai, por esse momento que passamos juntos aqui na Tua casa, ouvindo mais da Tua palavra e gozando desses momentos de comunhão. Muito obrigado pelo sacrifício que Jesus fez no nosso lugar, se tornando de fato o nosso libertador, derramando o seu sangue para que através dele nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e assim a vida eterna. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Páscoa de Jesus em nossas vidas, pela passagem do Cordeiro que nos liberta. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá e te pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando, cuidando de nós, dos nossos queridos, dos nossos familiares, tendo misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados e nos fazendo, ó Pai, andar sempre nos teus caminhos. Obrigado pela palavra que ouvimos, pela música, pela comunhão, pelos elementos da Páscoa que nós pudemos experimentar aqui, tornando essa mensagem tão real nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Cuida de nós, abençoa-nos nesse domingo, que possamos estar juntos novamente à noite para honrar e glorificar o teu nome.
Obrigado pela palavra, obrigado pela comunhão, obrigado pela salvação que temos em Jesus. Em nome de Cristo, amém. 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 E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus Pai, da comunhão, das consolações do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aí a outra enrolar e pescar e não sabe, também lá embaixo daquela